Boa tarde a todos. Todos estão me ouvindo? Então, é um prazer muito grande participar dessas duas últimas mesas do nosso primeiro Encontro Nacional de Antirracismo da Educação em Geografia, fechando com chave de ouro, né, com a Daniele, com o Rafael. Muito gratificante. A Adriana colocou aí há pouco, né? Ambos vão complementar essa discussão, que já teve alguns frutos. Nós estávamos comentando há pouco dos frutos desse encontro, né? Então, nós já estamos assim, bem satisfeitos com o resultado. Uma palavra primeira de agradecimento à Universidade Federal de Uberlândia. Eu adoro essa casa. Sempre me agrada quando eu tenho a possibilidade de colaborar com essa universidade, porque nós estamos no Brasil Central. O Brasil Central é uma região, então não é só Brasília. Então, essa parte de Minas, tem uma parte da Bahia, tem uma parte grande de Goiás, tem uma parte do Tocantins, onde eu acho que a gente tem que ter uma irmandade no sentido de se colaborar para fortalecer, sobretudo, a geografia, né? Eu acho muito importante esse evento. A UFO sai também um dos pioneiros nessa discussão necessária na geografia. Nós vamos ter que olhar isso de frente. Essa conversa também vai um pouco nessa direção. Qual é a geografia que nós queremos nesse século XXI? Qual é a geografia que nós vamos conduzir? E aí a questão racial, a questão étnica, a questão dos conflitos culturais, dos conflitos territoriais, elas estão mais evidentes, elas estão mais na ordem do dia e não tem como deixar isso para amanhã, para depois de amanhã. O mais difícil é o viver o agora, porque o agora é uma aspiração coletiva. Temos que resolver como vamos conduzir. E eu acho que um evento como esse nos traz também a algo importante, que é qual é o nosso ponto comum que nos liga a todos esses fios invisíveis com essa quantidade de internautas que estamos aqui agora conectados. Tem a máquina, mas tem um fio invisível energético que nos conecta. Nos conecta com a professora Daniele, lá no Rio Grande do Sul, nos conecta com quem está em Uberlândia, nos conecta com quem está em Montes Claros, com quem está em Salvador, com quem está em Porto Novo, com quem está em Manaus. Essa é a riqueza. Isso tudo é geográfico. Isso, inclusive, é uma revolução na concepção geográfica de nos contactarmos sem precisar pegar um avião, ou pegar um carro, ou pegar uma moto, ou pegar um ônibus para se deslocar. É um outro paradigma. Nós estamos diante disso. Eu separei algumas imagens para a gente conversar. Eu acho que a professora Daniele trouxe uma coisa que me agrada muito, que é a perspectiva historiográfica, a força da documentação antiga, da documentação que fala. Na hora que eu pego um documento e trago para o presente, esse documento se torna agora. É um documento do agora, porque eu trago o passado para o presente. Eu gosto disso, acredito nessa possibilidade, sobretudo no contexto do nosso país. O Brasil. Tem um Brasil que é falado, tem um Brasil que nunca é falado, tem um Brasil que é visível, tem um Brasil que é invisível. E aí a gente vai falar um pouco aqui desse Brasil invisível de 5 séculos, que não tem tido oportunidade, porque a professora Daniele faz uma dissertação que tem uma notoriedade grande de um contexto espacial, porque ela está falando de fatos. Fatos que têm pelo menos entre 200 e 300 anos, porque os documentos também são parcos. Porque hoje, no início do século XXI, uma dissertação como essa tem notoriedade de algo tão rico, mas só agora é visto. É desse Brasil que eu estou falando, que está em Porto Alegre, que está em Recife, que está em Salvador, que está aí, em Uberlândia. Olha como esse estudo se aplica a Uberlândia. É só pegar a cartografia, a espacialidade dos Moçambique, das Congada, das Reisada,
das irmandades, dos bairros afro-brasileiros, dos bairros africanos, das igrejas. Essa geografia, que tem uma expressão espacial, ajuda a contar a história urbana. Ou seja, a nossa geografia urbana precisa de uma outra perspectiva, pô. Não dá mais para contar. Cristal é importante? É, mas a nossa geografia tem outros pilares, tem outras matrizes. Então, esse Brasil africano, que eu mostro aqui, eu penso que ele é importante por um merecimento secular. São 5 séculos de invisibilidade. São 5 séculos de inexistência. Isso que eu vou falar aqui já foi um pouco apresentado, tem a ver com as pesquisas do Projeto GeoAfra, a gente faz isso aí no Centro de Cartografia aqui da UNB, tocamos isso já há um tempo, formamos todo tipo de colega e que chega para nós, é bem-vindo. Tem 2 perspectivas que me agrada muito colocar no início. A questão do espaço como sistema de ações, do espaço multiescalar. Olha o estudo que a gente acabou de ver. Ele fala de uma casa, muitas vezes, às vezes ele fala de uma rua, às vezes ele fala de um bairro, às vezes fala de uma cidade, às vezes fala do Estado. Nós estamos falando aqui da nação, daqui a pouco vamos falar da América, daqui a pouco vamos falar do mundo. Como é? Ou nós estamos com isso sempre impregnados, ou nossa geografia é parca. Então, a perspectiva multiescalar ela é muito importante, assim como a perspectiva historiográfica, o time. Ou nos conectamos com o tempo, isso significa que olha para trás. Culturalmente, nós brasileiros não temos isso. Vamos olhar para trás para entender bem o agora. Eu só vou entender o agora. Por que esse Clube Negro está aqui, nesse lugar? Porque esse povo está nesse enclave desse bairro elegante que se montou. Só a historicidade espacial me ajuda a entender isso. Que não precisa necessariamente ser linear, mas eu preciso olhar para trás e aí olhar com hombridade, olhar com respeitabilidade. Abdias do Nascimento, um homem ilustre, quando foi senador da República na vaga de Darcy Ribeiro, ele escreveu o seguinte: tem sido uma perversidade útil às elites do Brasil ignorar a questão racial, a discriminação codificada é uma estratégia eficaz de poder para simular o racismo com o emblema da pobreza, tentando encobrir um complicador de contradições de um país rico e endividado, grande e faminto, belo e doente, que quer ser europeu a todo custo. Porto Alegre é um exemplo clássico disso. Temos que ser europeu. Vamos tapar o africano, vamos tapar a matriz dos povos da floresta. Olha que contradição doida. Como o sul do Brasil pode ser representado como europeu? Como a Bahia, como o Rio de Janeiro pode ser representado só como isso? Como Minas Gerais pode ser representado como europeu? Nunca. Essa encruzilhada nossa, essa encruzilhada brasileira, a real, qual é o caminho? Porque a encruzilhada não é paradeira, a encruzilhada é caminho. Qual é o caminho da nação? Nós estamos nesse momento histórico como nunca tivemos. E, nesse contexto, tem aí uma questão racial chave para a geografia. Qual é a sua agenda com o antirracismo? A geografia tem? Não tem. Tem refletido sobre isso? Não tem refletido sobre isso. Uma dissertação como essa que a gente acabou de ouvir aqui é uma gota. Uma gota em um lago. É um pingo. Então, nós precisamos parar e refletir. Qual é o projeto da geografia com relação à região? Como é isso? Como é que nós vamos olhar para a cartografia inclusiva? Só se trabalha a cartografia oficial. E a inclusiva? Porque inclusiva é quem nunca aparece no mapa oficial. Vamos olhar isso de frente? Para olhar isso de frente, a gente tem que lavar uma roupa suja. Tem que olhar a nossa formação territorial. A nossa formação territorial, toda ela, é pautada em 5 séculos de sistema escravista. 4 séculos formais e os últimos séculos, século XX, com a República Escravocrata, que está aí até hoje, nos mostra a sobrevivência desses 5 séculos de sistema escravista. Ou seja, a nação brasileira, a geografia que vai se constituir nisso que chamamos Brasil, vai sempre se formar a partir de um sistema escravista criminoso. Eu estou falando aqui de um sistema econômico, que é político, que é jurídico, ele é aparado pelo direito, ele é aparado por leis,
ele é ideológico, porque ele mexe na educação e na matriz cultural, e aí a gente está diante de quê? De um modelo secular, social, de dominação e controle territorial. Só vamos entender esses dois Brasis, o visível e o invisível, em conflito permanente, secularmente, se eu entendo essa dimensão desses 5 sistemas escravistas. Logicamente que isso, o Brasil é uma peça dentro de um mosaico muito mais complexo, que é uma mola propulsora de formação de novos espaços de fortalecimento de Estado, de novos instrumentos para circular mercadoria, para constituir riqueza, onde o continente africano é o epicentro disso tudo. Vai fornecer isso tudo 1000 anos antes do século XV, com a expansão e consolidação do domínio árabe no mundo, depois a Europa moderna. E o Brasil é um pilar nisso tudo. O Brasil, sem isso, esse segundo ciclo, o Brasil é uma peça-chave, porque no novo mundo vai ser o território mais acabado nesse grande triângulo. Europa moderna, continente africano, novo mundo, América. O modelo é o mesmo. Os índios da Ásia, os índios da África, os índios da América. Nós estamos no ano 2020, continuamos chamando índio de índio. Olha como nós estamos ainda nesse ponto. As estratégias parecidas, controle, dominação, subjugamento, ideologias, teses, teorias e o espaço, a paisagem hostilizada, inferiorizada, a paisagem geográfica, que até hoje temos que desmitificar. Olha o preconceito com o Cerrado, olha o preconceito com a Caatinga, olha o preconceito com o povo da Caatinga, olha o preconceito com o povo do Cerrado, olha o preconceito com o povo da roça. O Brasil tem um papel estrutural nessa trama global porque foi quem mais importou forçosamente. E isso é dado, isso é estatística. Não estamos falando aqui de brincadeira. Estatística, estatística, estatística. Olha ou não olha? O Brasil é a parte significativa dessa trama global do sistema escravocrata do triângulo Europa, África, América, onde o escravismo industrial vai ser o mais acabado. Olha essa fotografia. Nós temos aí o quê? Várias crianças, nós temos aí muitas mulheres, nós temos aí jovens, nós temos pessoas idosas. Olha só a denúncia que é o escravismo criminoso, industrial, que se processa no Brasil ao longo, sobretudo, século XVIII e século XIX. Isso vai se estender até o início do século XX e o escravismo contemporâneo está aí. O Brasil não largou esse modelo. Tudo isso para quê? Para produzir. Para quem? Para a Europa moderna, hoje, outras partes do mundo. Esse é um mapa do início do século XX feito na França. Ele está todo em francês, olha só, um mapa do Brasil feito na França, para ver a dimensão de o que se produz minério, o que se produz tabaco, o que se produz café, o que se produz borracha, diamante. Olha Minas Gerais, olha a quantidade de mosaicos, ouro. Então, o Brasil é isso. Esse é o carimbo internacional na história internacional e na nossa história. Produzir e entregar. Aí vem a concepção de território e terra. Aqui é para explorar. Por isso, quem tem o poder, o 1%, chama isso de terra, porque terra eu vendo. Território não. Território tem identidade. A concepção é outra. Esse é um conflito permanente ao longo desses 5 séculos de sistema escravista. Outra coisa importante que a gente tem que ver é o paradoxo. O sistema escravista é cheio de paradoxos. Um deles é o seguinte: como esse sistema todo funcionaria sem a existência, com seus conhecimentos, com seus saberes, com sua tecnologia, dos povos africanos e suas matrizes? Jamais. O Brasil jamais seria o que é. Então, a gente tem o quê? Um paradoxo estrutural nisso, amor e ódio. Por isso, o conflito brasileiro de pelo menos 132 anos, que não queria sair do sistema escravocrata. O Brasil saiu zangado. E, ao sair zangado, essa zanga está até hoje. Por que tanto contras? Por que um século XIX e século XX com tantas leis proibitivas? Por que tantos medos com relação aos quilombos que estão aqui desde o século XVI?
Não tem alguns dias comemoramos o Zumbi dos Palmares. Vamos voltar a esse ponto aqui nessa fala. Por que tanto medo dos quilombos? Porque estão desde o início. E é a grande primeira territorialidade de matriz africana contra o sistema escravocrata nesse território chamado Brasil. É o grande, os quilombos são muito importantes, porque os quilombos são reveladores disso, desse conflito permanente. Outra matriz importante, quem construiu a nação? Você olha para o espaço urbano, é só olhar Porto Alegre como exemplo, Salvador. O centro de Salvador é de quê? É de adobe. Não é tijolo furado. É de adobe. Quem fez? Que tecnologia sustentou? São Paulo, a mesma coisa. São Luís do Maranhão, Belém do Pará, Recife. O centro das grandes metrópoles é uma construção de tecnologia africana. O adobe rebocado dura 300 anos ou mais. O tijolo furado dura 30 anos. Isso é pesquisa. E o espaço rural brasileiro? Quem construiu? Quem semeou? Quem cuidou? Quem colheu? Quem deu manutenção? Bem, isso tudo é algo só para a gente referenciar, para entender hoje esse modelo desigual, perverso, um modelo de desigualdade com racismo estrutural evidente. Os territórios dos povos afro-brasileiros em situação permanente de risco. É esse o modelo cruel, que aprofunda as desigualdades também econômicas e territoriais. São dois Brasis, como falei no início dessa fala, um visível e um invisível, com essa contradição básica do país dos extremos, secularmente dos extremos. As ilhas de prosperidade não significam que nós estamos caminhando, pelo contrário, as fronteiras estão mais conflitantes. Fronteira vem de fronte, sabemos, são fronteiras de conflito, e para o Brasil resolver isso, ele tem que ser olhado de frente. Aqui está o espaço rural brasileiro hoje. Uma parte grande dele é o paradoxo também do sistema escravista, ainda dominante. É a parte moderna do país. Drone, colheitadeira, tudo mecanizado, tudo bonito. Há 100 anos, há menos disso, 50 anos, quem trabalhava aí? Ainda a tecnologia africana, os povos africanos, seus descendentes. Isso tudo foi expulso para as grandes cidades. É só ver. Os inchaços aumentaram. De quê? Sobretudo da matriz africana nas periferias brasileiras. Isso é um modelo. Então, essa coisa de o campo moderno e as cidades problemáticas também é uma estratégia, é uma consolidação desse modelo geográfico da desigualdade explícita da nossa nação. Então, nós vivemos com esse Brasil, com dois Brasis. Esses mapas mostram essa complexidade. O mapa da esquerda é o Brasil e a diáspora de 4 séculos, dos quais 50 anos desse de tráfico ilegal. Então, é um mapa que mostra que um grande fluxo. Aí está tudo. Está Recife, está Salvador, está Rio de Janeiro, está Paranaguá, está o sul do Brasil. Temos que refletir sobre isso. E agora? O Brasil do agora é complexo. Brasília recebe o povo que vem do Caribe, que recebe, começa a entrar pelo Acre, vem. O Rio de Janeiro, São Paulo, os bairros do povo do Congo, que vem pela TAG, um voo direto por semana, formou, são comunidades inteiras. A diáspora da capoeira, a diáspora do candomblé, a diáspora do maracatu, o mundo todo. A expansão dos candomblés no Brasil, pela América. E o Brasil não resolveu ainda o passado e já tem um outro movimento novo. A capoeira é do mundo, mas quem é o capoeirista que está indo? A capoeirista que está indo é a empresa ou é o axé da capoeira? Precisamos ver isso, refletir sobre isso. A comunidade afro-brasileira que lida com capoeira historicamente recebe alguma coisa desse processo? Ou não? Então, nós temos aqui conflitos mal resolvidos de um processo historiográfico. Vamos ver alguns marcos jurídicos que são importantes. O geodireito, se a gente não vai a ele, não entendemos direito. A Lei Feijó, de 1831, é a chamada lei para inglês ver. Olha como isso ficou na nossa historiografia. Isso tem quase 190 anos. Lei para inglês ver, faz a lei, mas não cumpre. Olha como isso é recente, como isso está presente em
nossa contemporaneidade. Existe, mas não cumpre. A Lei 10.639, vamos falar sobre ela. A Lei 001, 1837, proibição para os africanos e africanas e seus descendentes estudarem na escola pública, pô. Isso tem quase 200 anos. Acabamos de falar aí da professora Petronilha, uns anos atrás, precisou relatar, 2003, para poder ter uma disciplina que fale de África e suas referências no Brasil. Como isso é contemporâneo? 183 anos de proibição? Isso é para a gente entender por que estamos como estamos. A Lei de Terras, de 1855, proibição para africanos e descendentes, assim como povos da floresta, não terem um lugar oficial, não comprarem terra aqui. Olha essa foto do Rio de Janeiro. Quem é que mora no AP oficial? Quem é que tem documento, IPTU, tudo certinho? Quem é que está no morro? Olha o conflito da propriedade, olha o conflito da terra, olha o não lugar. Isso é super real, isso é super presente. Então, é o seguinte, não tem terra, não tem estudo, as leis não vão ser cumpridas. Olha como isso permeia a existência da matriz africana no Brasil. Vale a pena dizer, um marco geográfico extremamente relevante, 1872, o primeiro censo feito na nação, onde ficou revelada que 70% da população recenseada era de africanos e descendentes. Olha que coisa fantástica! 70% do país continental já configurado no Império era disso. O que isso vai nortear? Isso vai nortear, claro, um desequilíbrio na coroa, no Império, porque a África tinha vindo para o Brasil. E aí vamos criar o quê? A estratégia básica de uma política de embranquecimento. E aí vamos bolar um censo, um modelo de censo, onde algo que já tinha sido testado lá na ilha de São Tomé, no continente africano, vem para cá, que é o mestiço, o pardo, a parda. E aí inventa o pardo, que primeiro chama mestiço, em 1890, depois, a partir de 1950, 1940, é que vai ser feito mesmo o primeiro censo. Esse censo de 1890 foi parcial, e aí a gente vê o quê? A pardalização da nação. O Brasil, um país continental, vai se tornar o país mais pardo do mundo. Quem está dentro do pardo? Vamos olhar essa pintura, que está no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Ela é de 1895, a rendição de campo. Eu tenho em pé a senhora africana, com conhecimento, com saber, com oralidade. Tudo era a força da conversa, das histórias. A sua filha sentada, com seu companheiro, um europeu, e o filho deles. Esse era o projeto de nação, embranquecer com a mistura e com o quê? Os africanos não estudarem para ficar alijados, não ter espaço definido, e aí toda a sucessão de marcos legais que eu ainda vou falar é para consolidar esse processo. Esse gráfico agora, que mostra a evolução da população preta e da população que está aqui com os pilares vermelhos, vê que a população preta cresceu de maneira tímida. Entretanto, a população parda, que estão nos pilares pretos, cresceu de maneira assustadora. Então, é isso. Uma nação como a nossa, continental, com uma população, a maioria, parda. Olha o problema de identidade, de referência geográfica, que a gente precisa colaborar para que o Brasil africano se configure com mais clareza e não de maneira escondida. Quem é que é escondido aí dentro? As matrizes que não têm espaço nessa nação. O que está escondido também nisso? Não nos referenciar a uma referência identitária mais ampla, que é o continente africano. Todos esses países aí, destacados em vermelho, são nações africanas que têm relações historiográficas de 5 séculos com o Brasil. Qual é a minha cidadania? Dos meus antepassados? É um direito meu. É um direito de cada um de nós que está aqui. É um direito com o compromisso do Brasil em nos conduzir para isso. Isso é um projeto geopolítico. Isso significa olhar para o continente africano de outra forma. A Lei Áurea de 1882 só pode ser entendida dentro de um contexto geopolítico, de realmente consolidação de um processo
que a gente chama aqui de oficialização do racismo sistêmico, isso é o que vai acontecer em 3 de maio de 1882. É a única maneira de entender esse processo. Ele estava em um projeto, dentro de um projeto maior de exclusão, de invisibilidade, de negação das populações africanas e afro-brasileiras. A Lei Salada Cotegipe, ela é muito importante, em 1885, que é a imposição para o alfabeto não votar. A gente não ter chance nenhuma de ter poder. Olha agora, tem o quê? 2 meses que foi criado uma cota dentro do processo de eleição para candidaturas negras. Vocês vejam como isso é atual. 135 anos se passaram para a gente poder acontecer isso. Outro componente relevante demais, que é a Lei da Vadiagem, de 1890, violência institucionalizada. Ou seja, 130 anos de oficialização e naturalização do Estado policial que nós vivemos. O que a gente viu em Porto Alegre há 2 semanas atrás? O que a gente viu semana passada? Outro episódio. O que a gente viu ontem? Os meninos assassinados no Rio de Janeiro. O que é isso? É oficial, quase. É natural. De onde vem isso? 130 anos nós estamos convivendo com isso. Então, é isso que a gente precisa olhar de frente. Esse Estado, que é um Estado que age de maneira oficial contra o Brasil africano. Outro dado importante, no fim do século XIX, início do século XX, nós vamos ter uma série de povos de matriz africanas que vão ser deportados em alguns portos do Brasil. Rio de Janeiro, Santos, nós vamos ter Salvador, Recife, é o chamado os retornados. Só isso é matéria, o PRVG destampou, o Milton Guran também destampou um pouco, é pesquisa para 100 anos, ou mais. Tamanha a quantidade de referências que precisamos saber dessas comunidades que estavam aqui e que retornaram para o continente africano e o que se passa. Em paralelo com isso, a Lei 9081, de 1911, cria várias facilidades para os imigrantes europeus. Cria o quê? Facilidades, navio para chegar, documentos, terra para colher, terra para produzir, acolhimento do Estado, da nação, muito diferente do livro de registro dos povos africanos, como chegavam aqui. Apenas uma referência de idade, sem nome, uma caracterização brutal, como se fosse não ser humano, e um livro de registro. É muito diferente. É isso que eu estou falando. É um Brasil com documento e um Brasil sem documento. É um Brasil legal e um Brasil ilegal. É um Brasil regular e um Brasil não regular. Nós convivemos com esse conflito há 5 séculos. Nós tivemos 7 constituições, a maior parte delas extremamente racistas, eugênicas, discriminatórias, exclusivistas. A última Constituição, de 1988, é a única Constituição onde, por exemplo, que aparece a palavra quilombo. Os quilombos estão aqui desde o início, desde o século XVI. Apenas na Constituição de 1888 elas são citadas, mesmo assim como remanescente, nos dispositivos transitórios, ou seja, uma fragilidade jurídica. A qualquer momento poderia sair. Se eu botasse aqui o mapa do monitoramento das terras dos quilombos no Brasil, que foram regularizadas, 6 mil territórios. Menos de 1% tem isso resolvido. É a lei para inglês ver. Bem, nós temos um problema estrutural à nação, que é não olhar para os 500 anos de escravidão e de exclusão, falta respeito às referências ancestrais. Não permitir discutir o preconceito e o racismo secular. Na verdade, é um medo sistêmico de perder os privilégios do seleto grupo que mantém a governança dessa nação. A questão da terra e do território, como eu falei aqui, é bom a gente pensar nisso. Tem um pensamento social dominante na nação que a terra dos negros não é aqui. Ela deve ser na África, em qualquer outro lugar. Daí a dificuldade imensa pela terra urbana, pela terra rural. E os quilombos é o maior exemplo disso. Os terreiros também é o maior exemplo disso. Esse é o fundo de medo dos negros serem proprietários. Na cabeça de muitos gestores e gestoras, ser proprietário, o negro ser... Isso é pirante? Isso desequilibra? Bem, eu fiz esse gráfico aí
da historiografia da importância da geografia de Estado no Brasil, do século XVI até o século atual, XXI. A geografia era muito mais importante no sistema colonial, no sistema imperial também, Fundação IBGE, institutos históricos, vários foram inaugurados, produzir cartografia para garantir o território, fronteiras. Na República, ela vai caindo atualmente. Onde está a geografia? Só na universidade, né? Se a gente olhar aqui no governo federal, está onde? Tem um pouquinho no ministério, no outro. Olha a prefeitura. Vamos a prefeitura de Uberlândia. Onde está a geografia? Onde ela está? Na governança? Na universidade? No ensino? Qual é a carga horária? E a banalização? Dentro da própria academia? Dentro do sistema? Todo mundo faz mapeamento, todo mundo tem território, todo mundo se permite. Não, vamos botar os limites, vamos fazer. Todo mundo tem paisagem, todo mundo tem imagem, todo mundo tem GPS, todo mundo tem tudo. Tem coordenada. Para que geografia? Nesse bojo, fica mais ainda agravado, porque a geografia internamente não está fortalecida para essa geografia do agora, essa geografia de conflito secular. Então, ela tem muita coisa para resolver. Muita coisa, em curto tempo. Por exemplo, não somos contatos. O método de mensuração, ele precisa ser revisto. É um método imperial. Há quantos tempos nós não temos, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um geógrafo, uma geógrafa está conduzindo em cima de outras premissas, de outras bases? Esses dois mapas mostram aí a população preta e a população preta e parda, o que mostra que nós somos maioria. Por que isso é importante? Porque o sistema também inventou esse negócio de minoria. As mulheres são minoria. Como? Os afro-brasileiros são minoria, as afro-brasileiras são... Não! As minorias do Estado real segregador e que naturaliza a violência são, na verdade, quem? As maiorias do território usado na sociedade excludente. Essa é a real. Então, temos um paradoxo aí, uma treta do sistema. Que negócio de minoria? É minoria para quê? Para o invisível não ser visível? Para a inexistência não ter existência? Que negócio é esse? Esses são alguns dados do DIEESE relativamente recente que mostram que a inserção da população negra no mercado de trabalho, que é o mercado real, nós somos maioria enquanto maior parte da população inserida, 56%. Ou seja, a base de trabalho do Brasil continua sendo a base da matriz africana. E a gente que segura o país. Entretanto, os outros marcadores, renda média, horas trabalhadas, escolaridade, sobretudo, todos os marcadores estamos abaixo. Importante a gente refletir. Somos maioria, mas os marcadores todos nós recebemos menos, trabalhamos mais, a renda não é igual a outra. Esse é um dado recente aí, um número de estudantes negros, pardos, indígenas, sem atividade escolar durante a pandemia é quase o triplo que os brancos. Ou seja, isso é super atual. Essa pandemia deixou o Brasil nu. O Brasil está nua. Essa é a nossa real, total incompetência para gerir uma nação com essa diversidade, com essa complexidade. Uma total despreparo para ordenar a dimensão dos conflitos territoriais. Porque a gente não resolve questões básicas da educação. Por exemplo, os estereótipos. Se não mexermos nisso, que é algo que a professora Daniele tocou muito bem na sua fala, se eu não mexer no estereótipo, a maneira que eu pinto, a maneira que eu projeto, se eu não transformo esse filme, essa imagem, essa chapa, essa foto, como quiser, esse slide, a maneira como eu olho para o Brasil, a maneira como esse Brasil, eu olho para o continente africano, como é que eu olho para a Europa e eu olho para o continente africano, como é que os europeus nos olham? Vai aí na rodoviária de Uberlândia e da cidade sua, compre um atlas da rodoviária, aquele barato, 10, 15 reais.
É possível que a África apareça assim: vegetação, macaco, gorila, mapas, baobá. E os seres humanos? E as culturas? Isso é em qualquer porto, aeroporto europeu, euro. Aparece aqui, culturas de maneira primitiva, o ser humano associado a animais. Olha a loucura. O ser humano associado a animais. Então, a gente pode dizer o seguinte: o racismo ele é ensinado? Vamos refletir. O racismo é ensinado? A criança... Que função cumpre um atlas desse tipo? A quem ele está servindo? Isso é um agente de perpetuação da política racista no Brasil? E aí, então, qual é o dano para a educação geográfica das crianças? A criança nasce assim? Ou a ela é estimulada mesmo o racismo? Qual é a responsabilização? Quem se responsabiliza? O Estado? A academia? Cadê a academia? Cadê a escola? Cadê a família? Cadê a sociedade organizada nesse processo de reconfiguração do olhar da perspectiva do Brasil mais africano do mundo? Para onde estamos indo? Onde está nosso Conselho de Educação? Quando o Tinga Mineiro estava ali, no país vizinho, o país do decolonial, e a gente, cara, joga uma banana no meio do campo, o que é que ele está chamando? Ele aprendeu que o negão, a negona, tem a ver com macaco, certo? E aí, no sul do Brasil, quando a aranha está lá, e jogam também uma banana, e olha que coisa absurda. Isso é o racismo estrutural, sistêmico, de massa. É o racismo que se manifesta na massa. Ou seja, não tem maquiagem, não tem como esconder. Isso é o nosso estrutural. E esse racismo também está configurado na governança. O ordenamento do nosso território é extremamente precário, inconsistente, segregador. Há pouca abordagem estatística e geográfica. Vivemos muito com políticas pontuais e cosméticas de governança territorial. Olha agora, tivemos eleições municipais. Qual é o dado que o prefeito, a prefeita vai atuar? As candidaturas negras que deram certo, quais os dados eles vão usar? Os dados de 2010? Olha como a gente não prepara a base da nação, que é um município, 5.700. São vários gargalos que a gente vive na nação nesse sentido, provocados pela mentalidade colonial dominante no setor decisório que governa a nação. Certo? Muitas coisas existem, até uma proposta de lei, mas não está regulado. Isso tudo dificulta uma governança mais eficaz. E esse modelo se configura com clareza no dia a dia da governança, da gestão. Por exemplo, as demandas cartográficas territoriais do país, se eu for pegar terra de povos tradicionais, ou for pegar terra de quilombo, ou for pegar, por exemplo, o povo de rua, os moradores de rua, quem cuida? Isso está pulverizado em várias secretarias, em vários ministérios. Isso se reproduz no município, isso se reproduz no Estado, na unidade política, isso se reproduz na governança principal da nação. É um modelo de pulverizado, ninguém se responsabiliza 100% para resolver o problema. Se olharmos aqui a esplanada dos ministérios, estou aqui em Brasília, eu vejo o quê? É uma cama de gato. Eu tenho que circular. Um quilombola, uma quilombola, uma liderança vem aqui, tem que ficar o quê? Um dia vai em um lugar, outro dia vai em outro dia vai em outro, vai em outro. Para que isso? Para não resolver. Isso passa o quê? Anos, décadas, e não se resolve o problema. É um modelo de governança para não resolver. Bem, o Brasil, ele... temos que olhar de frente que tem esse Brasil africano que deve ser visto, que não abre mão mais de não ser visto, ou a organização. Mas ele continua invisível. Então, não podemos nos iludir que ele precisa. O Brasil saiu zangado do sistema escravista, tem uma historiografia aí que precisa ajudar a resolver isso, recontar. Esse Estado ressentido para justificar o racismo estrutural não cabe mais.
o aprofundamento do modelo de desigualdade só está criando mais tensão na nação, tensão de toda a natureza. E aí, se eu olho, por exemplo, esse gráfico, que a gente fez esse gráfico aí esses dias, gostei muito dele, que mostra, que conversa um pouco com aquela imagem da formação territorial do Brasil que eu mostrei. É um gráfico que busca mostrar como o sistema escravocrata ele não deu nenhum refresco ao longo dessa sociedade, desse Estado e desse território secular do Brasil. Seja no sistema colonial, seja no sistema colonial, seja no sistema imperial, seja no republicano, a referência escravocrata sempre teve muito presente. E agora, na República, né, agora no século XX, lá na Constituição de 1988, parece que tinha um sopro, mas não. E agora, no Brasil de 2020, a gente vê o quê? Uma resiliência baixa da nação, uma resiliência inflexível, uma resiliência que não acontece. Em uma hora que a sociedade diz: pô, vamos ser mais flexíveis, vamos olhar para o outro, para a outra. O outro é importante também. Essa é a nossa diversidade, a nossa maior riqueza. Criar uma outra perspectiva, mas não. A gente vê uma estruturação de fortalecimento do racismo estrutural e institucional. E eu queria dar 2 exemplozinhos ainda nessa conversa, porque esse encontro deve ter muita gente, algumas pessoas da geografia, e a gente tem que falar sobre isso, porque a geografia tem que ser convidada para um projeto de nação novo que deve ser desenhado logo. Ele não pode esperar. Eu tenho aqui o mapa do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A SINAPI foi montado o quê? Por um decreto, ou seja, não é uma lei, é um decreto, portanto é mais fraco. Em 2013, é dentro de uma política de ação afirmativa, onde as unidades políticas da nação queriam criar o quê? Dispositivos, incentivos, locos físicos e institucionais para o quê? Para políticas reparatórias do Brasil africano. Bem, o que é que a gente viu? Tem 3 níveis: um nível pleno, um nível intermediário e um nível baixo, básico. Só a Bahia tem um nível pleno. Os Mato Grossos, a Paraíba, os Mato Grosso e a Paraíba, assim como o Espírito Santo, intermediário. Esse Brasil que está meio rosa, o Rio Grande do Sul, Tocantins não tem, Goiás, Minas, Pará, o Acre, são o quê? Fizeram um nível básico. Alguns estados brasileiros não implementaram o SINAPI. Tocantins, Piauí, Amazonas. Importante ver isso. Estados ricos que se montaram em cima do sistema escravista não têm o SINAPI implementado, ou básico. Minas, por exemplo. Pernambuco, por exemplo. O Rio Grande do Sul, por exemplo. São Paulo, por exemplo. São estados ricos em base do sistema escravista de 5 séculos. Eu olho do lado de cá, o Brasil tem 5.500 municípios. Menos de 2% dos municípios aderiram ao SINAPI. Olha, o Brasil ausente de maneira significativa da presença, quando o Estado cria dispositivos reais para políticas onde o Brasil africano seja inserido, não ocorre. A lei não é cumprida. O dispositivo jurídico não é cumprido. Eu estou aqui falando agora do 20 de novembro. O 20 de novembro, Dia Nacional de Consciência Negra, Dia de Zumbi, foi criado por uma lei, portanto, mais forte. Ele foi criado em 2011. Essa lei, eu vejo aqui o seguinte: alguns estados sem muita tradição de sistema escravista, como o Amazonas, né? Está aqui. O Amazonas, o Mato Grosso, o Amapá, Alagoas e o Rio de Janeiro são os únicos 5 estados que decretaram feriado. Alguns estados brasileiros disseram que os municípios fez, mas o Estado não oficializou. Por exemplo, o Maranhão tem um município, Tocantins tem 1, Goiás tem 3, a Bahia tem 4, Minas Gerais tem alguns, uns 6, me parece. São Paulo é quem tem mais de 100. O Paraná tem 2. E tem alguns estados brasileiros que simplesmente não aderiu ao 20 de novembro como Dia Nacional de Consciência Negra. Esses dados, aqui eu tenho o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul,
Eu tenho o quê? O Ceará. Olha o Ceará, importante. Onde está a Unilab, não é feriado nacional. Olha o paradoxo. Isso sim a gente chama de racismo estrutural, racismo institucional evidente. Eu vou olhar esses mapas aqui do lado. Quando eu olho o mapa do censo, quais são as grandes unidades políticas escravocratas? Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, Alagoas, Maranhão. Então, a gente tem que olhar, que são essas destacadas aqui, e essas unidades políticas precisam ter um compromisso ou outro com o Brasil africano. As estatísticas históricas e atuais mostram isso. Se eu olho o mapa das grandes regiões geoeconômicas, a mesma coisa. Grandes áreas produtivas e ricas deviam se comprometer também com esse Brasil africano atual, que já está querendo entrar na governança, mas não tem espaço. Bem, a gente precisa criar uma perspectiva de uma pauta fundamental para um projeto de Brasil. Um projeto de Brasil onde a questão do afro-brasileiro, afro-brasileira, dos territórios, dos povos estejam contempladas. Essa era para ontem, é uma referência de nossos antepassados, mas ela é uma referência do agora. A geografia não deve mais ser tratada como ferramenta de manutenção do poder colonialista. É isso que ela tem sido. Precisamos olhar para isso com propriedade. Chegou a hora da cartografia da inclusão ser oficializada no Estado segregador. As questões regional e racial não podem mais esperar. A manutenção do racismo institucional e estrutural é uma irresponsabilidade com a nação mais africana fora da África. Precisamos de uma revisão sistematizada das políticas seculares de Estado e de governo e um novo plano de nação onde o Brasil africano seja contemplado. Vou fechar com o velho mestre. Ele diz que a questão do Brasil africano não é tratada eticamente. Faltam muitas coisas para ultrapassar o palavrório retórico e os gestos cerimoniais de alcançar uma ação política consequente. Há sempre o risco de cair na armadilha da emoção desbragada e não tratar o assunto de maneira adequada e sistêmica. Por isso é importante a pesquisa. Por isso é importante o estudo. Por isso é importante chegar isso tudo ao setor decisório. O velho mestre escreveu isso, foi um dos seus últimos escritos, foi publicado em 2000. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando do Brasil africano, e que a gente ajude a mudar os mapas do Brasil, ajude a mudar os territórios do Brasil, ajude a mudar essa nação continental que é nossa, e a geografia tem um papel estrutural nisso, que ajude a gente a firmar isso. Essa geração, essas gerações que estão aqui, todas elas têm um grande papel. Isso não é de um, nem de dois, isso é nosso. Ou pegamos isso, ou é capaz dessa oportunidade escapar. É isso, professora, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou, então, sair dessa apresentação e a senhora volta aí a fazer a gestão do que tem que fazer. Muito obrigado.